Hoje, então, fechando a nossa série de mensagens, uma grande necessidade da humanidade, que é receber o consolo do Senhor, e aqui temos visto alguns pontos desse consolo de Deus. Hoje nós vamos ver mais uma porção, encerrando assim a nossa série de mensagens desse mês de janeiro. Nós já aprendemos que o consolo do Senhor, ele vem por meio da restauração, o consolo do Senhor, ele vem por meio do seu agente, o consolo do Senhor, ele vem por meio da sua palavra, e hoje nós iremos fechar mais um ponto do consolo de Deus sobre as nossas vidas. Então, palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 9 ao verso de número 11. Palavra do Senhor ao nosso coração, e assim nos diz as Escrituras. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Queridos, imagine você amanhã, ao acordar com a graça de Deus, com a proteção do nosso Salvador, você ali ligue o seu rádio, ou acesse a sua internet, ou até mesmo abra o seu jornal, você consiga logo de cara, logo na manchete, perceber uma grande boa notícia. Imagine que você abra o jornal, acesse a internet, ouça o rádio, e assim perceba que a boa notícia é um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo de alegria, um governo que de fato dirija as suas demandas ao povo, um governo que abrace de fato as causas, que promova não apenas o bem-estar da sociedade, mas também promova a glória de Deus. Imagine você num mundo perfeito de glória, de poder, porque você abriu o jornal, ou ouviu o rádio, ou até mesmo acessou a internet e recebeu ali uma grande notícia. E talvez a pergunta que você esteja fazendo agora é: pastor, em que mundo você vive? Verdade, né? Seria maravilhoso se amanhã pudéssemos acordar e saber que todas essas ideias aqui trabalhadas e apresentadas fossem uma grande verdade ao nosso coração. Já pensou, dona Euridice? Chegar no posto de saúde, tem todos os tipos de médico. Bênção pura, não é verdade? Chegar na escola e ter tudo funcionando, os professores trabalhando com alegria. Mas o fato, irmãos, que isso não faz parte de um mundo como o nosso, infelizmente. E sabemos que não faz parte porque o pecado habita entre nós, e por conta dele nós temos assim muitas inclinações ao erro, à perdição, à destruição, de modo que esse cenário que eu aqui levantei com vocês fique apenas na imaginação. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é possível sim imaginar essa realidade com o retorno do Senhor. E hoje a palavra de Deus, ela nos direciona para uma boa notícia de salvação. Nós não podemos perder a esperança, isto é, se redimidos em Cristo Jesus, de que Ele virá e um mundo perfeito existirá a partir do momento em que o Supremo Pastor governar a terra em toda a sua plenitude. Tirando assim o pecado da vida do povo, tirando assim as imperfeições da vida do povo, como nós estudamos aqui já e aprendemos, e assim, irmãos, restaurando toda a criação. E hoje o capítulo de número 40, do verso 9 ao verso 11, vai falar sobre essa boa notícia restauradora,
essa boa notícia de salvação, essa boa notícia que nos traz e nos leva a uma perspectiva de esperança. Então, por mais que, diante do nosso tempo, nós vejamos um cenário muito difícil, muito triste, caótico, nós ainda assim podemos caminhar com a esperança da boa notícia de salvação em Jesus Cristo. Então é importante olharmos hoje simplesmente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus. E assim o texto nos revela, irmãos, que o Senhor, diante da sua soberania, diante da sua majestade e governo, ele direciona uma palavra ao profeta Isaías, lembrando que o povo estava para viver o exílio, e na visão futura do profeta, este povo seria um povo triste, amargo, aflito, sem esperança, diante do quê? Da perdição do pecado. Lembre-se que o povo aqui viveria essa situação porque eles não haviam observado a lei do Senhor. Eles não haviam observado os preceitos de Deus e não andaram com Deus. E como consequência, como juízo de Deus sobre a vida desses pecadores, o Senhor então aplica o juízo, o exílio para a Babilônia. E ali o povo passa a viver um mundo perdido, um mundo entregue às trevas, ao domínio de Nabucodonosor, às injustiças e certamente longe da presença de Deus. Mas é bem verdade que o texto nos fala sobre um Senhor que tem misericórdia e graça do seu povo, e assim ele proclama uma mensagem de salvação. E aqui, irmãos, hoje nós veremos o profeta Isaías chamando o povo: ó Sião, ó Jerusalém, anuncie o Senhor, anuncie as boas novas, suba ao alto monte, clame, grite com voz de júbilo, fortemente anuncie a boa notícia de salvação. Irmãos, olhando para o nosso tempo, como a nossa geração precisa de uma boa notícia. Como a nossa geração precisa de um Salvador. Como a nossa geração está vivendo dias tão amargos, aflitos e obscuros por não entenderem a boa notícia de Jesus Cristo. E hoje então nós olhamos aqui o profeta Isaías chamando o povo para participar desta boa notícia. O livro do profeta Isaías aqui no capítulo 40 é um indício de que ele está chamando o povo para fazer parte da grande obra de salvação do nosso Senhor. Então o profeta ele vai dizer o seguinte: anuncie as boas novas, levante a voz, clame fortemente, para que todos então possam ouvir e ver que aí está o seu Deus. Então, irmãos, nós vamos aqui agora observar como que a salvação ela foi proclamada nos dias do profeta Isaías e para o mundo inteiro ouvir nos tempos de Israel. E a primeira coisa que esse texto nos fala é que a salvação ela vem do Senhor, direciona, aponta para o Senhor, e por isso nós não precisamos ter medo de anunciar a boa notícia de salvação do Senhor. O texto no verso de número 9, eu peço à igreja que leia. Senhor, que anuncia as tuas obras sobre o mundial, tu que anuncia as tuas obras a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, vigie a cidade de Judá, eis aí está o nosso Deus. Ou seja, erga a voz, levante a voz e assim proclame. Não tenha medo. O interessante dessa passagem é que o cenário, ele era de caos. Era um cenário de desafios, era um cenário de dificuldade. Mas ainda assim, a palavra do Senhor, ela se manifesta ao coração do seu povo como uma mensagem de esperança, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio a um tempo de perdição, mesmo em um tempo onde as pessoas não estão mais
com os olhares fixos na presença de Deus. Mas aqui, o profeta Isaías, ele diz, anuncia as boas novas de todas as formas. Suba aos montes, levante a voz, não tenha medo, clame, porque aí está o seu Deus, ele vem. Mas a grande questão é pensarmos, irmãos, sobre o anúncio. O que nós estamos anunciando? O que nós estamos proclamando? O que nós estamos pregando? O profeta não prega autoajuda. O profeta não prega bens nessa terra. O profeta, ele não chama o povo para proclamar simplesmente a terra, mas ele chama o povo para proclamar as mensagens, a beleza do Senhor daquele que vem. Eu quero levar a igreja a pensar hoje, irmãos, sobre ao Senhor que vem, e ele vem julgar a terra, e ele vem trazer misericórdia e graça, e ele vem trazer salvação. E essa mensagem para nós, ela tem 2 pontos, porque no primeiro contexto aqui da passagem, o Senhor ainda estava para encontrar o seu povo. Hoje nós vivemos uma realidade em que o Senhor Jesus, ele já veio, ele já demonstrou a sua salvação na cruz, ele já evidenciou o seu propósito de salvação e redenção, ele está aberto ainda para receber todo aquele que nele crê. Mas existe ainda um outro ponto, que é o da eternidade, que ele ainda virá. Perceba então, essa mensagem, ela nos traz uma responsabilidade do hoje, mas também nos faz olhar para o futuro, para que nós então não anunciemos as coisas simplesmente passageiras e terrenas, mas sim olhemos para a salvação, olhemos para a eternidade e assim proclamemos então a salvação que vem apenas do Senhor. E muitas das vezes as pessoas ainda se encontram aflitas, se encontram perdidas, se encontram no luto, na depressão, em todas as patologias possíveis, porque talvez ainda não se encontraram com a palavra do Senhor, porque ainda não receberam uma mensagem de salvação ao coração. E nós, muitas das vezes, inclinamos as esperanças aos médicos, aos psicólogos, aos enfermeiros, às terapias, aos momentos ocupacionais hoje tão em voga e tão em moda. Mas nos esquecemos do poder transformador, do poder do Senhor em pegar o perdido e restaurar esse perdido para a glória dele. Portanto, o anúncio hoje é a respeito da salvação de Deus, e não apenas o que o homem pode fazer. Não que isso seja algo negligente. Se estamos doentes, sim, vamos ao André. Se estamos com uma tendinite, sim, vamos procurar a Andréia. Se estamos com um problema de justiça, sim, vamos procurar a Denaí. Se estamos com um problema no campo de plantação, vamos procurar o Paulo e a Kari, sim. Mas nós não podemos andar às cegas e negligenciar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos negligenciar a salvação que vem do Senhor. Nós não podemos ficar céticos, irmãos, diante do poder que há no Senhor Jesus. Portanto, o profeta ele vai falar: levante a voz, não tenha medo diante de uma geração caída e perdida. Anuncie a boa notícia de salvação. O texto continua e nos revela que o soberano, então, ele também é o guerreiro. É aquele que irá lutar, é aquele que irá na frente do seu povo para exercer, então, aqui 2 situações. Peço à igreja que leia o verso de número 10. Vamos lá? Eis o Senhor Deus, e o seu braço, eis o seu braço, Então, como será a manifestação dessa salvação? O texto nos fala que o Senhor, ele virá. Então, o Senhor, o seu encontro físico, pessoal, ele virá ao encontro do seu povo. E como ele virá? Ele virá com poder. Ele virá também para dominar. Veja bem que 2 coisas aqui completam o texto. O Senhor, aquele guerreiro que luta e tem o poder. O Senhor, o guerreiro, aquele que domina. Ou seja, o Senhor de tudo e de todos. E é por isso que eu digo, queridos, que as nossas esperanças não podem se limitar a essa terra. Não podem se limitar ao governo.
não pode se limitar às famílias poderosas. Não pode se limitar, irmãos, às perspectivas humanas. Mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e percebermos que o Senhor, Ele virá e dominará com poder. Ele derramará o seu poder, a sua salvação, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, é isso que Ele faz. Com o seu poder, Ele derrota a morte e nos dá vida. Por isso que as coisas deste mundo são tão passageiras, tão terrenas, tão perecíveis e até certo ponto até insignificantes. Mas a salvação no Senhor Jesus, ela demonstra o poder e a vitória sobre a morte. Por isso nós podemos viver nessa terra dias difíceis, dias de dificuldade, dias de calamidade, mas se temos a boa notícia de salvação, nós viveremos sob o poder do Senhor. Irmãos, isso faz toda a diferença. Olhe agora para a nossa igreja. Pode virar exercício agora aqui do culto. Olhe para o lado. Perceba as nossas famílias. Nós estamos aqui alegres, assegurados pelo Senhor, pelo seu poder, vivos pela misericórdia e o poder do Senhor, vivos com um propósito de glorificar, vivos com o propósito de manifestar a glória de Deus. Observe o tamanho da nossa responsabilidade diante do Senhor. Não é por acaso, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas simplesmente para entendermos que o Senhor, Ele vem com o seu poder, e Ele vem então para dominar todas as coisas. Portanto, os reinos deste mundo pertencem ao Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Isso nos dá esperança, irmãos. É uma boa notícia. Deveríamos todos os dias abrir a palavra do Senhor e nos lembrarmos dessa boa notícia, de que o poder está nas mãos do Senhor, de que o domínio está nas mãos do Senhor, e ainda, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Veja bem, o texto está trazendo uma imagem de um guerreiro, daquele que vai à guerra. E aqui não é o povo que vai à guerra, mas é o Senhor que vai à guerra em prol do povo. E é muito interessante pensarmos no Antigo Testamento que esse guerreiro, então, ele vai para a batalha, ele vai guerrear, ele vai pelejar, e o texto nos diz que ele trará o galardão, ou seja, ele voltará vitorioso. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e o encontro de Deus conosco, nós observamos que o nosso Senhor, Ele já é Rei, Ele é Senhor, Ele é exaltado, e Ele já domina todas as coisas. Portanto, isso deveria encorajar o nosso coração para olharmos que a nossa recompensa é a salvação em Jesus. Mas enquanto não vivermos essa boa notícia e a recebermos no coração, irmãos, viveremos de fato buscando os prazeres deste mundo. E é por isso que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Observe o que acabamos de cantar aqui. O nosso Deus, Ele governa com seu poder, Ele governa com a sua mão, e Ele está dirigindo a nossa história em nome de Jesus. Por último, irmãos, a boa notícia é de que nós, primeiro, podemos caminhar sem medo e assim anunciar a salvação. Segundo, que nós temos um Senhor, um guerreiro que luta por nós com seu poder e domina todas as coisas. E por último, nós temos um pastor. O texto no verso de número 11 vai elencar aqui a imagem do pastor. E eu peço à igreja que leia o verso de número 11. Um pastor em seus braços recolherá sobre eles, e levará assentando ele a Perceba que além desse domínio, além do poder, o pastor aqui na figura do Senhor é aquele que derrama sobre o seu povo o cuidado pastoral. E ele aqui nos dá uma garantia. Não é talvez possa acontecer, mas é uma garantia de que ele virá com seu poder, de que ele dominará, e assim ele, primeiro, apacentará o seu rebanho. Ou seja, não andaremos mais
sobre os domínios do pecado. Não andaremos mais buscando direções que não sejam do Senhor. Nós temos um pastor que orienta as suas ovelhas. Nós temos um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos um pastor em que nos leva aos campos verdejantes e assim nos leva também para as águas de descanso. Mas e aqueles que não têm um pastor? Como que vocês acham que vivem aqueles que não têm um pastor? Certamente, irmãos, sozinhos, isolados, buscando propósito nas coisas, emprego, dinheiro, posição, status, vazios. Mas a palavra nos diz aqui que o Senhor nos apacentará, Ele apacentará o seu rebanho. E é muito interessante pensarmos que a ovelha, uma experiência muito preciosa quando eu fui ao sul do Brasil, e lá haviam pastores apacentando as suas ovelhas. E é muito interessante pensar na figura do rebanho. A ovelha é um animal completamente dócil, completamente doce e sem uma forma assim como bruta, como o leão, por exemplo, de contra-atacar. É um animal que qualquer animal que chegar perto, provavelmente a ovelha será ali laçada e será ali levada à morte. Então, perceba, uma ovelha frágil, uma ovelha que também tem uma visão turva, não sei se aqui vocês já pensaram nisso. Uma ovelha que ouve pouco, por isso ali, me foge agora o termo técnico, Paulo e Caris me perdoem, né? Quando ela solta ali o seu grito, é tão alto, é tão marcante. Ovelha que anda tão lentamente, somos nós, irmãos. A visão turva, pecado, mas o Senhor que ainda assim apacenta. Ovelhas frágeis, mas que ainda assim o Supremo Pastor pastoreia, domina, dá o poder, dá a proteção. Ovelhas limitadas, que ainda assim no cansaço, na perdição, o Senhor ainda com a sua graça e misericórdia nos abraça e nos leva para o campo, para a pastagem, nos leva para as águas, para assim matarmos a sede. Perceba a figura do pastor, aquele que derrama o cuidado sobre o seu povo. O texto nos fala sobre outra figura, que esse pastor, ele nos recolherá em seus braços, e esses cordeirinhos, os cordeirinhos, ele os carregará no colo. Amor, bondade. O Supremo Pastor que então segura o seu povo, que dá ali a sua proteção, o seu domínio. Por último, ele diz, as que amamentam, ele guiará mansamente. Então, irmãos, vendo que aqui o Senhor ele tem promessas, garantias, de que quando ele está com o seu povo, derramando a sua salvação, nós temos aqui então um Senhor que luta por nós e um pastor que cuida das nossas vidas. E diante dessa explicação, queridos, qual é a aplicação que nós podemos extrair deste texto? A única aqui, a central, é olharmos para a promessa que o Senhor virá com poder e cuidado. Hoje eu gostaria que você saísse daqui pensando, aplicando no seu coração que o nosso Deus, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de cuidado, e por isso nós precisamos, assim, anunciar essa mensagem às outras pessoas. Nós precisamos, de duas maneiras, primeiro, anunciar primeiro ao nosso coração, colocar essa mensagem de salvação, essa boa notícia, como uma verdade no nosso viver, no nosso pensar, no nosso meditar. Nós precisamos entender a necessidade de olharmos para o Senhor e dizer, Ele vem para o meu coração pecador, Ele vem para trazer esperança, Ele vem para me conduzir. Nós precisamos fazer essa oração, Senhor, venha o teu reino, Senhor, venha até a minha vida, Senhor, me leve, me conduza, me guie diante da jornada da vida. Nós precisamos aplicar esse texto a nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, olharmos também para fora, olharmos ao redor e vermos quantas pessoas estão aqui necessitadas e carentes dessa palavra de salvação e redenção. Essa palavra que leva o pecador a enxergar a necessidade de viver por Cristo e não viver por si mesmo.
Olharmos então, irmãos, a necessidade que nós temos de sermos igreja nos nossos trabalhos, nos nossos lares, na escola, na rua, no vizinho. Não esperar a mobilização da igreja local para promover um avanço missionário, mas você ser o próprio missionário que anuncie as boas novas de salvação. Pastor, como fazer isso? O senhor falou do rádio, mas eu não estou no rádio. O senhor falou do jornal, mas eu não escrevo no jornal, eu não escrevo para o jornal. Mas você tem um celular que provavelmente você posta foto, poste a palavra de Deus. Você tem um celular que você pode mandar uma mensagem. Você pode compartilhar os textos que aqui nós temos compartilhado. Você pode enviar a liturgia da tua igreja a uma pessoa. Você pode, como membro da igreja, pegar a liturgia, ir à casa de uma pessoa e fazer um culto doméstico com essa pessoa. Você pode anunciar o Senhor de muitas formas. Portanto, não espere o ajuntamento da igreja local. Seja um missionário do Senhor. Anuncie, proclame que o Senhor vem. E eu digo, irmãos, esse tempo está se encerrando. O tempo está perto. Sendo assim, proclame. Vamos anunciar o Senhor Jesus. Outra verdade que essa aplicação nos traz quanto a olharmos para a promessa que o Senhor virá com o seu poder e cuidado, é que o reino do Senhor é um reino de poder e de cuidado e apontando para a salvação. Irmãos, e aqui? Eu quero desafiar a igreja hoje a não olharmos para as garantias deste mundo. Nós não podemos olhar, irmãos, para as garantias que nós podemos promover e dar. Porque o nosso poder, ele é limitado. E o nosso cuidado também, ele é falho. Quem aqui nunca esqueceu de um compromisso? Com a esposa? Gente, como que é complicado esquecer. A esposa marcou com você, falou, anotou, botou na geladeira e chega no dia, esqueci. Mas o Senhor não. E é por isso que eu quero chamar a igreja a vivermos pelo cuidado divino e pelo poder de Deus. E aqui eu já elenco aqui uma ilustração muito interessante que nós, como conselho, vivemos aqui na última quinta-feira. Reunidos, tratávamos sobre inúmeras situações da igreja. E chegou um dado momento em que pensamos sobre algumas situações sobre não temos esse dinheiro para fazer tal atividade agora. E ouvindo o questionamento dos irmãos, e muito plausível, dentro da realidade, um argumento concreto, muito sério. Mas eu, pelo Senhor e pela misericórdia, eu olhei e falei, irmãos, tudo bem. Mas eu creio no Senhor que pode mandar o recurso. Eu creio no Senhor que pode operar por meio das nossas vidas. Eu creio no Senhor que com o seu poder pode tocar o coração de cada membro da igreja e todo mundo aqui, fazer algo que não é do comum, que não é do ordinário, mas contribuir além daquilo que está proposto. Eu creio no Senhor que não me chama para viver pelas minhas garantias e as minhas perspectivas, mas eu creio no Senhor que domina, que governa e que me chama a viver sob a sua garantia. Lembremos, queridos, o povo de Israel no Egito estava lá cativo, estava lá sendo prisioneiro de Faraó, mas a partir do momento que o Senhor derrama o seu poder e liberta o povo, aquele povo durante 40 anos passa a viver sob a provisão do Senhor diária. O pão, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as roupas que não se rasgavam, as sandálias que não se rasgavam. Portanto, a garantia não era sobre Moisés, não era sobre Josué, não era sobre Caleb, mas a garantia era sobre o Senhor. Portanto, nós devemos caminhar, irmãos, firmados nas promessas do Senhor de poder e cuidado divino. E às vezes, irmãos, a nossa caminhada ela será marcada por impossíveis. Literalmente, situações que nós iremos olhar e falar assim, Senhor, como assim? E agora, o que eu vou fazer? Eu não quero te chamar ao desespero, mas eu quero te chamar ao descanso do pastor que nos leva às águas de descanso.
Eu não quero te... Porque, irmãos, nós temos que fazer essa reflexão. Ou nós temos um pastor que nos guie, ou nós vivemos as nossas garantias. Portanto, aqui, irmãos, encerrando esse ponto, eu quero dizer ao coração da igreja: vamos olhar para as promessas que vêm de Deus, anunciá-las ao nosso coração, anunciá-las ao próximo e também vivermos não pelas nossas garantias, mas vivermos pelas garantias do Senhor. Então amanhã, quando você abrir o jornal, ouvir o rádio, ou acessar a sua internet, não fique assustado com o mundo caído que você verá ali. Mas olhe para as notícias com a perspectiva de uma boa notícia. Qual é? Que eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador. E Ele virá mais uma vez para governar a igreja, a terra e tudo o que nela existe. Que Deus nos abençoe.